noite, Alácia, bem-vinda. Boa noite, Gilda, bem-vinda. Boa noite, Vandelúcia, bem-vinda. Então, sejam todas bem-vindas aqui à nossa meditação e cura. Faz um tempinho que eu não apareço aqui no Instagram e estou abrindo, esse espaço para trazer, o conhecimento das energias negativas. Então, foi o espaço hoje, com o tema Energias negativas não te atacam, revelam o seu potencial. Então, boa noite, Giane, bem-vinda. Estamos aqui conectadas com toda a hierarquia espiritual, trazendo esse conhecimento. Hoje, para falar de energias negativas, a Sandra, ela fez todo um processo de aprendizado na rotina, na vida dela, entendendo, como que as energias elas funcionam. Mas isso não foi algo tão simples, foram estudos, práticas, vivências de muitos anos. Principalmente, no início do meu despertar, através, da minha mãezinha querida, minha mamãe terrena, que quando ela esteve aqui, a mãe que me deu a vida. Minha mãe era uma médium sensitiva, tinha muita sensibilidade. E naquela época, ela dizia pra gente, que ela sentia as energias do ambiente, as energias, vocês estão me ouvindo bem? Só me confirma aqui. Musiquinha de fundo, tá bom? E boa noite, Silvana, bem-vinda. Então, através, da minha mãezinha que passou por muitas situações, ela ia nos ambientes, aí ela voltava para casa, voltava sentindo mal, e aí ela falava que via espíritos, que via entes, pessoas ali, no plano espiritual, e a gente não acreditava. Joia, gratidão, querida. E a gente não acreditava, nem eu, nem meus irmãos, nem meu pai, nem ninguém. Então a gente achava que era coisa da cabeça dela. Então a minha mãe passou uma vida inteira, assim, sozinha, na solidão dela, mas no mundo dela. Falava as coisas dentro daquilo que ela acreditava, E isso foi gerando, uma coisa estranha, ela falava coisas de outras, de outras realidades. E após, o falecimento dela, eu comecei, a buscar esse sentido da vida, principalmente esse campo, espiritual. Eu já vinha fazendo terapias, da cura, do meu autoconhecimento, mas eu intensifiquei nesse plano espiritual. E foi aqui que eu entrei, não acreditava em reencarnação, acreditava que era só essa vida. E a partir do momento que a minha mãe faleceu, eu queria saber mais, qual é o sentido da vida, dela sofrer tanto, E eu, principalmente, uma filha que foi muito rebelde, eu não dava valor à minha mãe, Eu julgava muito a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito simples, uma pessoa da roça. Então, não, o que ela falava,
era sempre baseado, né, nessa espiritualidade que ela acreditava, né, e sempre com essas conversas estranhas. Então, isso não me desconectou muito dela, né, a forma que ela trazia. Então, após o falecimento, eu comecei a estudar, né, pelo espiritismo, né, o encardecista. Fiquei 2 anos estudando livros, né, mas com muito medo, né, com muito receio. Mas eu fui, né, com uma amiga, e lá, né, eu fui encontrando as respostas que faziam sentido, né, principalmente a minha mãe, que no primeiro dia ela apareceu para mim. E o que eu mais eu queria, assim, era poder sentir a minha mãe, né? Ver minha mãe. Isso até me emociona hoje estar falando aqui, né? Sobre ela. E aí eu vi que realmente era aquele lugar para mim estar, né? E ali eu comecei a estudar, comecei a participar, receber passes, né? Junto com, né, um estudo que eu comecei a fazer da medicina chinesa tradicional. Comecei a estudar filosofia, né, me tornei acupunturista. Então, dentro, né, desse universo, eu fui entendendo, né, pela acupuntura, que é mais, você ainda encontra uma agulha para picar os pontos do corpo, né, que é energia. Eu fui me encantando com esse mundo energético. Então, fui conhecendo, né, e ali desenvolvendo, entrando na expansão de consciência, eu fui buscando, né, essa resposta de me conhecer, e eu fui cada vez mais encontrando um espaço que a energia, né, cria a matéria, que nós, né, cada um de nós criamos um mundo material, e eu aquilo, né, me estimulava muito essa busca, né? Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Essa busca, né, dessa conexão do invisível, do oculto. E ali também, né, eu fui fazendo vários cursos, né, Theta Healing, Barra de Axis, Reiki. E eu fui desenvolvendo, né, minhas habilidades sensitivas. E eu fui encontrando, né, nesse lugar que, nossa, então o que a minha mãe, ela via, né, o que ela recebia de energias negativas, que ela dizia que era o outro, né, que estava com energia ruim, por isso que o ambiente estava ruim, eu fui vendo que era eu mesma que criava, porque eu comecei a estudar a mente humana, né? Eu comecei a estudar o poder do inconsciente. E ali, conforme eu fui, né, conhecendo o meu inconsciente, os meus pensamentos, que estava criando a minha realidade, o meu relacionamento, a minha vida profissional, a minha vida eu mãe, a minha vida financeira, eu fui me conectando, falei, peraí, né? Se um pensamento cria uma relação, né, que é a vibração, as energias negativas que a minha mãe falava que era a energia do outro, era sobre o meu próprio inconsciente, que estava a minha forma própria de pensar. E essa forma de pensar eu fui descobrindo que é o julgamento pela energia, né? Tudo que eu julgo o outro, ela volta para mim, porque tudo é sobre mim, né? Então esse foi um espaço aonde eu fui encontrando, né? Quando eu senti as energias negativas, senti a energia densa, eu comecei a me conectar com o que eu estava vibrando naquele momento. Qual era o meu pensamento que estava vibrando? E ali sempre tinha um julgamento, né? Uma forma de pensar. E ali nesse espaço eu fui mudando, ressignificando essa forma de pensar. E aí a energia ela se neutralizava.
Então, quando a gente julga o outro, ela traz uma energia densa, né? Mas não é só numa situação, né? Se eu sou julgadora, aí eu atraio situações que me tragam essa energia. Principalmente quando eu comecei a atender como terapeuta, atender com técnicas terapeutas. E ali eu fui percebendo a densidade que o campo me trazia. Porque a gente começa a praticar, né, a expansão de consciência, a gente começa a entrar nesse mundo holístico, a gente começa a se ficar mais sensível, principalmente, tá? Mas devido, né, hoje até eu recebi uma mensagem, né, que nossa, eu tô ficando muito sensitiva, eu tô me isolando, né, do mundo que eu vivo. E aí, por que isso está acontecendo? Porque o planeta está passando por um processo de transição, né, de movimento, onde energias de luz está mais conectando cada vez mais com essa densidade, né? Nós vivemos numa terceira dimensão, e essa terceira dimensão, a gente vive densidades de energias negativas, pensamentos e emoções, né? A forma que a gente pensa, julga, essa realidade de definições, isso faz com que a gente vive no meio, né, da sombra aqui terrena. É um planeta denso aqui onde a gente vive. E com o nosso corpo, né, nosso coração está ficando mais sensível, tá? A nossa emoção. Essa nossa emoção aqui, ela está sendo muito ativada, principalmente nas mulheres, essa sensibilidade. E aí a gente vai ficando mais sensível, sentindo mais as pessoas, vendo o defeito das pessoas. Sabe aquele lugar onde a gente olha para uma pessoa, a gente vê que a pessoa está mentindo, né? Às vezes é em casa mesmo, os filhos, né, o marido. A gente sabe que a pessoa está mentindo, mas ela não admite, aquilo faz mal, né? São pequenas situações do nosso dia a dia, e aí a gente, né, tranca essa emoção aqui. E isso vai congestionando, né, nosso cardíaco. A gente vai se fechando, né, dessas energias, né, negativas, tá? Então, quem aqui tem dúvidas? Quem aqui acha, né, dúvidas sobre energia negativa? Quem é que acha que a energia negativa vem do outro? Quem é que tem medo de energias negativas? Né? Me fala. Então, esse é o lugar onde eu fui me tratando. Eu tinha muito medo de ver entidades, né? De ver obsessores, né? Esse medo do mundo espiritual. Porque eu ouvia falar, mas eu nem sabia o que era, mas eu tinha medo. Então, eu fui descobrindo que era uma crença que eu tinha e que me afastava de mim mesma. Então, isso é uma programação que a gente tem na nossa mente e que isso faz a gente acreditar que é o outro. Então, é muito importante, né? Quem está passando por esse processo de sensibilidade, né? Ataque espiritual, né? Ah, eu sou atacada espiritual. Não, a gente não é atacada espiritualmente, né? O que vem de fora, se o outro traz, é porque eu tenho essa ressonância dentro de mim. Em algum nível de consciência, eu ataco também, só que eu não percebo, tá? É aquele lugar simples onde uma pessoa fala algo, eu pego e julgo ela. Isso começando dentro do próprio lar. Se eu julgo o meu filho, que ele não estuda, que ele é errado, se eu brigo dentro de casa, se dentro de casa existe uma energia de desarmonia, né? Então, as energias negativas já se começam aqui, tá? Como eu vibro? E eu fui percebendo, né, a minha forma de viver, a minha forma de comportar com a minha filha. Um exemplo para vocês identificarem de onde surge as energias negativas.
Eu era uma mãe muito rígida, eu era uma mãe muito controladora, eu, né, brigava com ela, porque eu tinha regras. E isso fazia com que ela, né, ficasse uma criança rígida, uma criança fechada, que começou a não falar comigo, não expressar. E isso criou uma energia negativa. E exatamente nesse campo, né, denso, porque é um campo denso, onde a desarmonia, é que entidades obsessores, eles ficam estimulando, eles vêm nesse lugarzinho e fica incentivando a nossa mente, né? Porque a gente está programado dentro de um padrão de crença a ficar brigando. E eu fui descobrindo, né, essa forma de pensar que fazia eu criar essa reatividade. Né? Então a minha própria reatividade, ela criava a energia negativa que atraía energias negativas daí na minha profissão, né? No meu dia a dia. E isso se reflete, né, nos meus relacionamentos também. Como eu me relaciono com as pessoas. Então eu era uma pessoa tímida, eu tinha vergonha. Então, né, esse padrão de ser tímida, de ter vergonha, faz a gente ter uma emoção predominante do medo. A emoção do medo, né? Medo da gente ser a gente, né? De se sentir, né? O meu sonho era de falar igual eu estou falando aqui com vocês, de falar normalmente, expressar aquilo que eu acredito. E eu tinha vergonha, então eu me fechava dentro de mim. E aí esse medo, né? Essa vergonha, é onde eu tranco essa ressonância, né? Então, dentro do medo, eu atraía energias negativas do externo. E eu fui percebendo isso conforme eu comecei a atender as pessoas, né, terapeuticamente, espiritualmente. E aí eu percebia ataques espirituais, né? A gente chama de ataques espirituais. Eu saía da sessão drenada, eu saía assim, cansada, né? Então, aonde a mente, tá? A energia negativa do outro, ele entra em ressonância com a minha energia negativa do pensamento. E isso faz com que essa vibração, ela crie um atrito e drena a energia. Então, quando, né, nós trabalhamos, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, eu fui aprendendo que eu precisava transmutar essa minha energia do medo. E foi assim que eu comecei a aprender junto com os mestres, né, arcturianos, a transmutar essa energia do medo em mim. Então, dentro, né, de cada ser humano, existe uma emoção chamada medo. E ela está conectada a um pensamento. Então, o pensamento, a emoção, elas ficam ali, ó. Eu penso, eu sinto medo, eu penso. E essa conexão faz com que eu fique vibrando, criando uma realidade, tá? Então, quando eu fui percebendo que é sobre mim, eu fui tratando o meu medo, e esse medo, ele vem lá do passado. Ele não está ligado, muitos medos não estão conscientes. Porque o medo, ele tá ligado ao nosso comportamento, tá? Então, ó, timidez e vergonha, a raiz do medo, né? Então, a mulher, principalmente, ela traz muito medo dentro dela, o feminino. E esse medo faz vibrar, atrair a energia negativa, tá? Seja das pessoas, né? Seja pessoas humanas ou seja pessoas no plano espiritual. Tá? Seres do plano espiritual negativamente. E isso faz com que fica bagunçado aqui dentro. Sabe aquela sensação de confusão? Quando você está com a mente confusa, lá no pensamento, né? Então a energia negativa está aí circulando dentro de você. E ela atrai naturalmente. É um magnetismo que nós temos dentro de nós, tá?
Então, hoje, né, o que eu trago aqui, as energias negativas não te atacam. É muito importante a gente mudar esse pensamento nesse momento da transição planetária, porque se eu acredito que as energias negativas me atacam, eu estou afastando de mim mesma. Eu estou atacando a mim mesma. Porque Deus criou nós como seres humanos como o mundo externo é o espelho do que existe aqui dentro de mim. Então, quando eu fui treinando esse olhar, nós chamamos de olhar do observador. O que eu vejo no meu dia a dia, né? Ela reflete o meu passado. E esse passado é refletido, passado não só dessa vida, passado de reencarnações que nós vivenciamos, histórias que nós já vivenciamos de vida após vida, se escondendo de nós mesmos. A gente escondeu muito nosso potencial dentro, né, do medo aqui que eu trago de energias negativas, que essa forma de pensar revela quem eu sou. Então hoje eu convido vocês a sintonizarem com essa informação. Se você está aqui, chegou até aqui, é porque existe algo que a sua alma está pedindo para um despertar. Porque a nossa alma, ela está presa aqui dentro desse corpo. E ela quer expressar a tua essência. Expressar esse potencial que você tem dentro de você. O meu sonho era poder eu ser eu mesma, de eu poder falar, de eu poder ir nos lugares e conversar normalmente sem vergonha, porque eu estava trancado dentro da vergonha. E esse lugar é onde eu fui descobrindo que existe o amor, esse amor puro de expressão. E todos nós buscamos esse amor em algum lugar, que é expresso por felicidade, alegria, prosperidade, né? Mas tudo isso que a gente busca fora, está aqui dentro de nós. Então as energias negativas, elas revelam quem nós somos. Nós estamos na polaridade negativa aqui na Terra. Se nós estamos encarnados aqui, nós estamos, né, na negatividade, da forma de pensar, de sentir o negativo, o medo, a raiva, é a emoção que predomina. Na mente, a forma que eu penso, julgando, definindo e concluindo o que eu vejo, que é a partir das crenças limitantes. A partir do que eu já vivenciei lá no passado, eu repito essa programação nessa vida. Então é muito importante que a gente, né, desconstrua esse nosso eu, essa nossa forma de pensar, a nossa forma de se emocionar, e a gente neutralize as energias negativas. E neutralizar, transmutar, a forma que eu trago aqui, não é só limpar com uma técnica holística, não é só limpar com uma chama. Ela limpa, ela traz aquele alívio. Então eu fui percebendo que quando eu sentia, né, cansaço é um sinal de energia negativa. Quando eu tô esgotada, né, isso é energia negativa, nossa mesma. Né, a forma de pensar que está me drenando. E aí se o outro, ele traz uma informação negativa, é porque eu estou aberta a receber essa energia negativa. E como eu estou aberta? Vibrando a negatividade. Então é aquele lugar que eu fui percebendo que eu comecei a usar escudos, eu comecei a limpar com técnicas, com reiki, com chamas, mas aí voltava.
E aquilo começou a me intrigar. Por que volta? Porque eu pedia para um terapeuta tirar um obsessor do meu campo, né? Que depois de um atendimento, depois de uma intriga com a minha filha, e aí voltava. Por causa que eu continuava pensando a mesma coisa, a forma de viver no pensamento, que é o julgamento. Ficava julgando as pessoas, né? Uma pessoa mal vestida, um simples julgamento, porque é uma programação, tá? Então a forma que eu trago aqui é identificando esse pensamento e ressignificando essa história que eu estou contando, criando a minha história. Eu fui fazendo isso com cada pensamento e isso foi mudando a minha frequência, a minha vibração. Eu fui me desconectando de pessoas que já não fazem sentido, eu fui me desconectando de ambientes, né? Mas não é uma desconexão para mim me isolar, ficar sozinha. Eu já fiz isso. Como a minha mãe. Ela é uma pessoa que não saía de casa por causa que ela não sabia lidar com as energias das pessoas. Porque ela achava que era o outro que estava fazendo mal, que o outro ia fazer mal para ela, então ela tinha medo de sair de casa e ela não saía de casa. Né? Para minha mãe sair de casa, meu Deus, tinha que fazer, né? E quando ela saía, ela passava muito mal. Então, quando eu fui tratando, né, meus pensamentos, né, e aí as minhas emoções, eu aprendi a gerenciar minha própria energia. E aí eu fui vendo que a minha realidade externa foi mudando. O meu contato com as pessoas, a forma de conversar com as pessoas, inclusive o meu relacionamento com a minha filha aqui. Eu e minha filha aqui em casa, o nosso relacionamento começou a mudar. Por quê? Porque a minha vibração começou a mudar. Eu comecei a ficar mais calma, eu era uma pessoa muito estressada, era uma pessoa muito agitada. E conforme eu fui me curando mais, eu fui mudando essa vibração, a minha forma de vibrar. E ali foi quando eu conectei com o campo da neutralidade. Né? Hoje eu trabalho com códigos de luz da neutralidade, aonde eu conecto com esse campo do silêncio, que é o campo neutro, aonde não existe nem pensamento nem emoção. Essas meditações, né? Nós vamos fazer essa meditação. Eu me conecto comigo, com o meu interior. E esse lugar interior, ele é um lugar de silêncio. É um lugar onde eu me conecto comigo. É o meu lugar seguro, é o meu lugar sagrado. Que existe dentro de cada um de nós, que a gente busca constantemente fora, em algum lugar, fazendo cursos, né, estudos, fazendo terapias, né? Hoje em dia existem muitos conhecimentos, mas é aquela busca incessante que a gente acaba muitas vezes se perdendo. E é aqui também, né, a gente fica perdido nas energias do pensamento, né? E ali eu gero uma negatividade, eu começo a questionar quem que eu sou. Eu começo a duvidar do meu potencial. Às vezes você tem um potencial muito grande. Para mim acreditar em mim, eu tive que me curar muito, né, das energias negativas, do medo, né, de ver o plano espiritual, porque eu aprendi que o plano espiritual era negativo. Eu aprendi que obsessores são negativos, né, seres negativos me atacam. Existem seres negativos, né? Sim, existem, mas quando eu aprendi a não julgar os seres negativos do plano espiritual também, nossa, foi assim uma libertação muito grande, porque eu entendi que eles também estão aqui evoluindo como nós. Nós temos corpo, eles não têm corpo, mas se eu atraio eles é porque eu tenho uma vibração em conexão.
Então, aqui evoluindo mais esse campo, falando do plano espiritual, porque eu atraio obsessores para o meu campo, é porque eu tenho algum passado kármico de outras vidas com esse obsessor. Eu tenho uma historinha com ele. E eu fui descobrindo essas historinhas de outras vidas. E aí eu fui entrando em comunhão com esse obsessor, entendendo a história. E foi ali, né, que fui aprendendo a ressignificar a minha história, que está ligada a um pensamento, né, a um julgamento. Por isso que se eu julgo alguém, eu estou julgando a mim mesmo. E eu atraio energia negativa. Então eu fui percebendo essas histórias que estão, né, que a gente conta pra gente. A gente acredita que as energias negativas é o outro, mas elas revelam o nosso maior potencial. É a nossa história que está envolvida. E aí eu fui ressignificando. E eu fui encontrando paz na minha vida. Eu fui encontrando harmonia. Porque eu harmonizo a minha vida material e eu harmonizo a minha vida espiritual também. A gente é um ser multidimensional, né? Tudo que nós pensamos é um fractal de uma vida passada que a gente está contando, aquela história que eu já vivi. Então, eu trago para essa vida repetindo as programações na mente. Então, e ali, quando eu comecei a entender essa programação reencarnatória, eu fui entendendo a minha história de alma. E a minha história de alma me trouxe a revelação de quem eu sou e o que vim fazer aqui. E eu fui encontrando esse lugar hoje, onde eu tenho a minha missão como mãe. A minha missão pessoal, como mãe, me revelou essa minha profissão hoje, né? De levar o despertar da consciência, aquilo que eu despertei, aquilo que eu aprendi, para mais pessoas. Ajudar as pessoas a se conscientizarem, de neutralizar as energias negativas. Como fazer isso? Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Boa noite, Helena. Boa noite, Zaneradim. Bem-vindas. Então é muito importante que a gente mude nesse momento. Nós não estamos mais, principalmente, né? Pessoas que já são terapeutas, pessoas que estão sendo muito atacadas espiritualmente, estão sendo muito obsediadas e às vezes elas não percebem, né? Clientes que drenam muita energia, tá? Acontece, né? Uma coisa que acontece muito, aconteceu muito comigo também. A minha filha ficar doente depois de atender um cliente, depois de eu ajudar alguém, né? Eu ficar doente. Então, por causa das ressonâncias que a gente tem. Isso precisa ser curado na raiz kármica, porque senão eu vou desequilibrando a minha vida pessoal, né? Então a energia negativa, né? Nós não estamos mais na era de achar que é o outro que traz a energia negativa, né? Nós estamos no momento que precisamos nos empoderar da nossa energia, que cria a energia negativa, que atrai o outro, né? Isso é muito importante, porque atrás de toda essa energia negativa que eu fui tratando em mim, eu encontrei o meu amor por mim, o amor pela minha história, né? Então isso fez porque o amor é a vibração mais elevada que existe, que transcende qualquer energia negativa. Pode ser as mais densas, as obsessões mais profundas. O amor é a frequência que transcende
qualquer energia negativa. Então, o ensinamento aqui das energias negativas é um convite para vocês. Recebam da energia negativa e transcendam em neutralidade o amor incondicional. Esse é o lugar onde a mulher ela traz um poder muito grande de transmutar a partir do coração, que hoje eu ensino, né, as terapeutas, as mulheres, a acessar esse poder de si, de gerenciar a partir do emocional, do centro cardíaco, a energia negativa. Eu recebo a energia negativa, sintonizo aqui, sinto a energia negativa que vem do externo e me conheço aonde eu estou vibrando na energia negativa que atraiu essa energia negativa. Enquanto eu não fizer isso, eu vou ficar criando energia negativa na minha vida, tá? Queridas, alguém tem alguma pergunta? Vocês já conhecem, vocês já vivenciam, vocês já transmutam nesse nível as energias negativas em vocês? Vocês usam a energia negativa como autoconhecimento? Quem aqui, né, já pratica? Né? Esse é um grande poder que nós temos. E que nessa realidade a gente está preso ao medo. Então quem estiver preso ao medo, soltem desse medo, não tenham medo, porque atrás do medo existe o amor. É o amor que a gente veio aprender aqui na vida terrena, tá? E convido vocês, né? Tem a Egrégora Desperte Sua Luz, é um grupo no WhatsApp, tá? Que eu comecei a fazer movimentos agora, que toda semana eu vou colocar lá um conhecimento, vou colocando partes da minha história, né? Que eu vivencio, para que vocês se autoconheçam, né, das energias que cria a matéria, né? Como funciona a nossa vibração, como a gente pode transmutar, como a gente pode transcender, como a gente pode ressignificar em uma nova história, né? Enquanto a gente não ressignifica em uma nova história, eu continuo criando a mesma história, no negativo, que está refletido nas situações principalmente familiares, né? Eu falo que família é energia negativa, né? A gente briga, a gente julga, a gente bate, né, boca, enfim. A família é o nosso maior laboratório de energias negativas, tá? É um emaranhado. E aí, hoje, através, né, dessa vibração, hoje essa sensibilidade que a minha mãe tinha, né, a mediunidade negativa, hoje eu aprendi a transmutar, né, desenvolver essa mediunidade na luz, no amor. Então eu enxergo, né, a alma da pessoa, né? E a partir da alma, que é o ser, a essência, eu enxergo a parte negativa, a crença, aonde está vibrando, e trago essa clareza, né? O que é a crença, o que é alma, tá? Então, para quem está aqui, né, nessa meditação hoje, né, quem passar por aqui também assistir, eu vou deixar aqui disponibilizado 30 minutinhos de orientação, né? Você que tem dúvidas sobre energias negativas, tá? Gratuitamente. Vocês podem me chamar no direct para vir conversar comigo, né? Alguma questão que você queira saber, e eu vou, né, tá ali disponibilizando para que traga mais consciência, tá? Para quem sente esse chamado de alma, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Sara. Giane, eu sim venho aprendendo com você fazer essa transmutação olhando para mim. E é muito divino assumir esse poder,
Então, né, a Giane, né, é uma terapeuta, né, ela é uma mentoranda que ela desenvolveu, né, todo o meu método que eu criei, ela usa, né, ela recebe das energias negativas e ela transmuta em consciência e neutraliza o campo, tanto das relações quanto das situações, né? E ela ajuda mais pessoas, ela ensina mais pessoas. Então, esse é o lugar, né? Desse lugar onde eu ensino e que mais pessoas possam aprender, né? Cada vez mais a neutralizar as energias negativas. Precisamos de mais trabalhadores da luz, precisamos de mais terapeutas, mais curadoras, né? Mais mulheres, né? Que leve esse conhecimento de neutralizar as energias. E é muito importante, neutralizar não é se fechar. Esse é um lugar que as pessoas se confundem muito. Eu me fecho, me protejo da energia negativa. Aí eu me fecho. Porque se eu tô protegendo, eu tô julgando que a energia negativa é do outro e é ruim. Eu fecho o meu receber. Eu fecho o meu coração para receber da abundância. Então esse é um bloqueio, né, muito grande que existe dentro de nós. Então, se você tem essa crença de proteger das energias negativas do outro, é muito importante desconstruir e receber da energia negativa e curar você, porque você vai acessar um potencial dentro de você que você nem imagina, né? Então, é uma quebra de uma ilusão das energias negativas, para que a gente acesse e eleve a frequência nossa. Quando a gente vai elevando a nossa frequência em luz, mais luz, 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 a gente vai curando essa vibração, ela não alcança as energias negativas externas, elas não alcançam mais, porque eu não tenho mais ressonância. E é aqui que eu começo a criar uma realidade de prosperidade na vida também, né? Porque a frequência nossa precisamos elevar. A gente não pode ficar lá no medo, na preguiça, na procrastinação, na autossabotagem, no apego, né? Ali a gente fica na frequência baixa e a gente fica estagnado na matéria também, né? Então, quanto mais eu me curo recebendo das energias negativas, mais eu elevo a minha frequência e a matéria, ela vai mudando. Eu vou atraindo pessoas que estão na minha frequência, né? Principalmente pessoas. Tudo, desde a família, né? A gente começa a curar na ressonância da família, depois do trabalho, amigos, né? Pessoas que convivem. A gente vai pegar um Uber, né? Vai no mercado conversar, pessoas que o nosso convívio é tudo vibração. A nossa energia conecta tudo aquilo que a gente vibra, tá? E isso vai criando a nossa realidade, né? E a gente vive numa realidade muito limitada. Por isso precisamos alterar a nossa frequência, elevar a nossa consciência, não julgar mais as pessoas. Julgar as pessoas é julgar energias negativas, que o outro é ruim, né? Um exemplo que eu trago aqui, que atrai muita energia negativa, é a energia da ajuda, tá? Então nós mulheres temos bastante essa energia de querer ajudar muito o outro, né? E aí a gente esqueceu da gente mesma. Essa energia de querer ajudar muito o outro, né? Viver no meio de muita gente, querer fazer, nós estamos com a nossa energia aberta.
por causa da carência emocional aqui do passado, eu preciso doar muito, né? E essa é uma energia que carrega muita, atrai muita energia negativa por causa da carência emocional da criança interior dessa vida e de outras vidas. Um padrão que a pessoa que ajuda, quer fazer muito pro outro também, é uma energia, um comportamento, uma emoção da culpa. Ela tem uma culpa inconsciente que fez no passado para alguém, uma maldade, lá em outra vida. E aí aqui nessa vida, ela tem essa necessidade de querer ajudar. As terapeutas têm muito esse padrão de trazer, querer ajudar, né? É uma coisa que tem dentro. Isso não é certo ou errado, é bem ou mal. Não é sobre isso. É uma culpa que existe no passado, que ela maltratou muita gente, eu já acessei essas memórias. E aí nessa vida você tem uma ânsia de querer ajudar as pessoas. Isso não é ruim, não é bom, não é sobre isso. Mas eu preciso cuidar dessa energia, tratar essa energia de culpa, para que eu equilibre o doar e o receber, tá? Então esse é um equilíbrio. Se eu não tenho esse equilíbrio de doar e receber, eu vou misturando um monte de energias. Eu atraio pessoas, né? E geralmente pessoas que estão muito assim, atrai muitas pessoas negativas, porque ela mesma está na energia negativa e atrai, né? Pessoas desagradáveis. É aqui que vem os ataques psíquicos, né? É aqui que drena muita energia. Então é muito importante, né? A gente não aprendeu a receber nessa terra, né? Receber é sentir. Quem recebe é o ser feminino, né? Receber é eu olhar para o que eu estou fazendo, é trazer presença, sentir, fazer o balanço no coração, né? O ouvir, o falar, né? Eu faço, mas agora eu ajudei as pessoas, mas agora eu chego em casa, eu vou cuidar de mim, da minha energia, eu vou meditar, eu vou entrar em plenitude comigo, sentir meu coração. Se eu sentir raiva durante o dia ou aquela pessoa, eu volto para casa, eu vou receber, né? Receber é isso. Se eu sentir raiva por aquela pessoa, eu venho para casa, eu sinto essa raiva, eu vou tratar essa raiva em mim. Não ficar lá julgando aquela pessoa. Então eu receber de uma situação e é fazer esse momento de conexão consigo, né? O autoconhecimento. E isso, tratar essa raiva, né? Curar, que é uma ferida emocional, e aí eu elevo a minha frequência, tá? Então hoje eu ensino as pessoas, eu não faço terapia para as pessoas. Eu ensino a pessoa a ser curadora de si, a fazer esse processo passo a passo, fazer em casa. E não precisa ter técnicas holísticas, nada disso, né? Porque nós conectamos diretamente com a espiritualidade e conectamos com o chakra cardíaco. Esse é o nosso poder que nós temos de gerenciar a nossa própria energia, né? Junto com a espiritualidade. Todos os seres de luz estão aqui, né? Muitos seres de luz estão ao nosso serviço, estão ao nosso, né? Para contribuir para a nossa evolução, para o nosso despertar da consciência. Boa noite, Aline, bem-vinda. Então, vamos conectar com a nossa meditação de hoje? Eu estarei toda semana agora aqui no Instagram fazendo, né, esse momento, trazendo, né, essa contribuição para que cada uma de nós somos muito especial aqui na Terra. Cada uma podemos fazer a diferença, mudando um pensamento, mudando, né, um sentimento, um padrão, mudando uma energia negativa nossa, a gente
eleva a frequência do planeta. Isso é muito poderoso, né? Então, nesse momento, vamos fazer uma meditação de cura aqui. Quando eu trago a palavra cura, a cura é consciência. Eu tomar consciência daquilo que estava negativo em mim. Então, nesse momento, de tudo que vocês ouviram, o que fez sentido para você? Traga aqui no seu coração. Qual é a energia negativa que você identificou? Qual é o pensamento ou uma emoção? Vamos trazer emoção aqui? Qual é a emoção que você vibra no seu dia a dia? Uma coisa simples. Você tem medo de algo? Você tem raiva? Você é estressada? Qual é a emoção que vibra? Ou você, se você não tiver uma emoção, pode trazer um pensamento. Você julga alguém? Você julga que a energia negativa é do outro? Vamos trazer essa intenção aqui, vamos trazer no coração. Eu vou conduzir essa meditação junto com os mestres arcturianos, que são seres de luz, que trazem a frequência de amor incondicional para nos ensinar esse caminho do despertar. Então sintonize nesse momento, feche os olhos, respire profundamente, trazendo a atenção para o seu centro cardíaco. Nesse momento, ao puxar a respiração até o coração, vá sentindo no seu coração tudo aquilo que você julgou que a energia negativa é do outro. E os mestres, você pode chamar os seus mentores, né? A sua espiritualidade para estar presente aqui. Chame os seus anjos, quem você acredita, para estarem aqui agora te trazendo luz. Isso. E vamos pedindo agora, neutralizando, respirando e trazendo para o coração tudo que eu julguei, que o negativo é do outro. E vá trazendo para você. Qual a minha vibração negativa que eu preciso curar em mim hoje? Que eu preciso olhar para mim. Conecte com o seu terceiro olho, aqui, chakra frontal, entre as suas sobrancelhas. O olhar por você. E vá descendo aqui assim, conectando com o seu centro cardíaco, trazendo essa conexão com o coração, o nosso portal de autoconhecimento, a nossa sensibilidade, a nossa intuição. Quando nós transmutamos as emoções, nós ficamos mais intuitivas, nós ficamos mais sensíveis. E é nesse lugar que é o nosso poder pessoal. E vamos sentindo esse espaço. E vai assim, traz a emoção para o seu coração, os seus medos de energias negativas. Vai trazendo uma situação, se você tiver aí, que você tem medo de atrair as energias negativas.
E agora você sabe que é sobre você. E vai sentindo esse lugar de amparo pela espiritualidade, esse lugar seguro que é o seu coração. A tua vibração emocional. Vai sentindo, porque aqui é o nosso portal seguro, aonde eu posso sentir o medo, aonde eu posso sentir a raiva, aonde eu posso sentir as minhas energias negativas e trazer para fora. Respira assim bem profundo e traz para fora e vamos entregar para a espiritualidade. Vamos jogar para fora. Vamos jogar para fora para que eu não fique atraindo mais situações negativas, né? Isso. Esse é o processo de cura. Você coloca para fora e aí a espiritualidade leva embora. E vou pedindo a ativação da chama violeta desde o topo da cabeça, que vai caindo como uma chuva. E vai sentindo essa chama violeta vibrar em todo o seu corpo. Só que você precisa respirar e jogar para fora a tua energia negativa, as emoções, isso, os pensamentos. Aí você respira até no topo da cabeça e entrega os pensamentos negativos seus. Os julgamentos das energias negativas, o julgamento pelas outras pessoas. Entrega e solta, entrega para a espiritualidade. E vai pedindo assim, retira de mim essa forma de pensar sobre as energias negativas. Eu quero assumir o meu poder na luz, meu poder no amor. E vá sentindo esse lugar de segurança e vá percebendo a energia do seu corpo mudando. E vá sentindo esse seu lugar, o seu lugar de luz. Aquela luz, aquela paz, aquela alegria, um bem-estar que a gente tanto busca nesse mundo tão conturbado que a gente vive. Ela está aqui, dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, que está aqui hoje, recebendo desse aprendizado. E vá sentindo a presença dos mestres felizes por esse encontro e vá sentindo esta paz interior dentro de você. Quando uma energia negativa é transmutada nesse nível, nós encontramos uma paz que se sustenta por mais tempo, uma paz que cada vez mais consegue se permanecer aqui dentro. E dentro dela nasce a alegria, nasce o conforto, nasce o amor que já está dentro de nós. Vamos nos conectar cada vez mais com o nosso interior, aqui dentro nesse espaço. Façam essa conexão todos os dias com você. É um treino a gente viver nessa terceira dimensão tão densa, negativa, mas que agora a gente pode transmutar todos os dias olhando, se reconhecendo em si. E nesse momento, peço para os mestres arcturianos fazerem uma limpeza no centro cardíaco de cada uma de vocês, aplicando uma geometria sagrada
Shemai Neshi. Vá sentindo o seu centro cardíaco recebendo esta geometria, que é uma frequência de amor que limpa, abre o seu coração a todos os passados que você vivenciou, seja dessa vida, seja de outras vidas onde você acreditou que a energia negativa era do outro. Essa geometria vai limpando seu coração. Respira, continua respirando e trazendo para o cardíaco a emoção. Vá trazendo. Isso cada uma de vocês fazem. Precisa trazer para fora. E a geometria vai abrindo e vai limpando, transmutando todas essas vibrações negativas que estavam aí dentro de você. Vai sentindo agora toda essa energia no seu corpo. Sente o seu corpo vibrar nesta energia da paz, a energia de amor, a energia de plenitude. Vá sentindo esta vibração no seu coração, a partir do coração. Sinta no teu corpo essa vibração. Isso. Sinta esse espaço, o poder que você tem de transmutar as energias quando você reconhece em si. Respira e vá contemplando a tua energia agora. Perceba que mudou. Vá percebendo essa mudança na sua vibração. E os mestres vão trazendo que essa vibração é a vibração que você cria a sua vida, a sua história aqui na Terra. E que você é essa luz já. Você já é essa alma que veio para fazer diferente. Os mestres vão trazendo uma mensagem para nós, que você é uma pessoa muito importante e que você sabe o caminho já. Que você nunca duvide dessa voz, da sua intuição que está aí dentro de você. E permita ser guiada por ela. Nunca duvide dessa voz que fala com você. E os mestres pedem para que você aprenda esse caminho. De transmutação, de se conhecer através das energias negativas. Porque tem algo muito grandioso esperando por você. O caminho de volta para casa, o caminho de volta para quem você é, está dentro de você, neste portal do coração que foi conectada hoje. Respira.
vai sentindo o seu lugar. Vá sentindo o seu corpo, reconhecendo você. Se olhe no espelho, olhe olhos nos olhos e reconheça esse lugar que você acessou hoje. Os mestres vão se despedindo em agradecimento por cada uma que esteve aqui presente. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Se alguém quiser compartilhar a experiência, como foi, fique à vontade. Eu sou muito grata por estar aqui hoje, poder estar passando esses conhecimentos. E fica aqui o convite para a Egrégora Desperte Sua Luz, né? Um grupo gratuito, é só entrar no link na bio, para que você receba mais, né? Conhecimentos, práticas, e que a gente possa fazer, cada uma de nós vibrando cada vez mais na luz, podemos fazer um planeta melhor. Me senti mais leve. Maravilha, Patrícia. Essa leveza é a frequência, é a vibração que você sempre pode vibrar o tempo todo, 24 horas por dia, né? Então, todas as vezes agora que você se sentir pesada, você já olha, né? Eu vou deixar aqui um exercício para você. Você já olha o peso e começa a perceber o que você está pensando, né? E traz para o coração e você vai sentir ali, né? Qual a energia que você está criando, que está causando peso e que esse peso atrai energia negativa, tá? Então, qualquer dúvida, queridas, pode me chamar pelo direct, fica aqui disponível, né? A orientação, né? De 30 minutos, para quem quiser conversar, tá? E entender melhor sobre as energias negativas. Então, voltamos na semana que vem, né? Na meditação. Gratidão pela presença de vocês.